Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez cumprimento o Sr. Professor José Reis e agradecendo a sua presença aqui e as suas respostas e as suas reflexões. Começo por lhe dizer que ao fim destas horas e tendo em conta até algumas perguntas e algumas discussões que temos assistido nestas reuniões e nesta até, eu quero começar por lhe dizer, ou por outra, por afiançar, também nós consideramos que ainda vale a pena haver lealdade e honestidade intelectual, mesmo na diferença de opiniões. E, portanto, pode haver tentativas ou opções noutro sentido, mas mesmo na diferença de opiniões, havendo essa seriedade intelectual, as pessoas entendem-se. Até porque, da nossa parte, em relação a esta matéria como noutras, a nossa abordagem não é moralista, é uma abordagem materialista e materialista dialética. E nesse sentido, mesmo com divergências e opções do ponto de vista científico relativamente ao posicionamento na observação perante as dinâmicas económicas, neste caso, até porque a ciência económica tem correntes de pensamento, tem perspectivas de análise e de reflexão, e, portanto, nós não estamos no domínio da aritmética. E, nesse sentido, a pior coisa que nesta discussão se poderia fazer, que era fazer com que isto não servisse para nada, do ponto de vista do debate e da reflexão, era distorcer análises, deturpar afirmações, e eu penso que algumas pessoas, talvez nesta sala ou não, ainda não terão compreendido que parcerias público-privadas não é sinónimo de investimento público. Não é sinónimo. Uma coisa não implica a outra. E quem defende investimento público não está necessariamente a defender PPPs. E eu gostava que, se eu entendi isto das explicações e das afirmações do Sr. Professor, eu gostava que clarificasse um pouco melhor esta perspectiva do investimento público de qualidade, a propósito da bondade do investimento, porque às tantas, o mais conveniente para alguns será misturar isto tudo. E quando estamos a falar de PPPs, de repente damos por nós a valorizar ou a desvalorizar o investimento público. E se estamos a falar de um modelo de contratação que eu e o meu partido consideramos que tem sido, não é por definição e por teoria será, é na prática tem-se revelado ruinoso para o Estado, nós não estamos a falar de sim ou não investimento público. Pelo contrário, do nosso ponto de vista, defender investimento público de qualidade, o que passa por responder a algumas perguntas prévias. Qual é o objetivo que serve determinado investimento? Em que medida este investimento serve a esse objetivo? Quais são os impactos, as tais externalidades positivas ou negativas desse investimento e a que custo? E daí a tal questão custo-benefício numa análise que não é de, digamos assim, rentabilidade interna para o promotor da obra, que às vezes parece ser esse o espírito que subjaz à análise de muita gente, até em termos políticos, porque é mais grave. Ora bem, nesse sentido, eu gostava de lhe perguntar, até falando ainda de correntes de pensamento na ciência económica, esta ideia da bondade do investimento, antes de chegarmos aos modelos de financiamento e contratação, do investimento ainda, reportando-nos ao institucionalismo, às formas como concretizamos esse investimento e às opções na forma de concretizar esse investimento, podem ter ou não efeitos e resultados diferentes. O que depois se traduzirá na avaliação que fazemos da bondade do investimento. Nós tivemos, a semana passada, um especialista de transportes que nos pôs a pensar numa questão que é assim. Nós, ao olharmos para o Plano Rodoviário Nacional, falamos de ligar regiões do interior do país, capitais de distrito, zonas até deprimidas em termos económicos, que é preciso valorizar e criar infraestruturas. Mas não está lá escrito que têm que ser todas autoestradas com 3 faixas para cada lado.
não está lá escrito que tem que ser de um determinado nível de serviço que eventualmente não seja exigível em termos técnicos, em termos da estrutura rodoviária. Ora, desse ponto de vista, a bondade do investimento, antes de chegarmos à forma de contratação, tem ou não a ver com a perspectiva de uma avaliação criteriosa que depois se repercuta nos tais efeitos estruturais do investimento público. Ou seja, estamos ou não, a priori, perante a necessidade de uma estratégia de planeamento e até faseamento relativamente ao investimento público de qualidade. Eu colocava esta questão ampla porque penso que há alguma manipulação, se me permite, nesta mistura desonesta entre PPPs, investimento público e desenvolvimento. Eu ficava por aqui. Então, se me permite, e não querendo de forma nenhuma alterar o sentido da sua reflexão, falou até mais agora e mais vezes em fragilização da estrutura do Estado e da sua capacidade, também refletida e manifestada neste tipo de processos, mas procurando sempre, da sua parte, pelo que eu vejo, rejeitar o preconceito e rejeitar rejeições a priorísticas, olhando no concreto para a realidade, fez um balanço essencialmente negativo desta experiência das PPPs, até quando disse há pouco que gostaria que, no essencial, este investimento tivesse sido feito por administração direta do Estado. Eu estou a interpretar bem esta leitura. E a evolução tendencial a esse nível, qual lhe parece que é? Parece-lhe que o Estado está a ficar mais frágil nessa medida em termos macro e que a contraparte está a ficar, em termos relativos, mais forte, em termos negociais, mais forte? De certa forma, as opções políticas em termos da construção europeia, e falou há pouco na União Económica e Monetária, durante cerca de 15, 20 anos nós tivemos um enquadramento comunitário que criava profundas restrições à despesa pública e ao investimento público na administração direta do Estado, com os tais limites estatísticos, formais, ao déficit, à dívida, etc., mas, ao mesmo tempo, dizendo tudo o que for por via das PPPs não entra para esse campeonato. Parece-lhe que, do ponto de vista económico, a opção que foi seguida, principalmente em Portugal, não vale a pena quantificar o número de PPPs, porque depois, em termos de volume de negócios, em percentagem do PIB, estamos no pódio em termos europeus. Portugal está claramente na linha da frente dos poucos países europeus que foram por esse caminho. Mas não terá sido nesse sentido que o enquadramento político e institucional da União Europeia, em que Portugal seguiu nestes últimos anos, condicionou e eu diria, a palavra será minha, não será sua, encurralou, digamos, a economia portuguesa e o Estado português nessa solução? Eu gostaria de, na última questão, de voltar à questão do caráter intergeracional, por natureza, do investimento público, e isso não tem mal nenhum. A pergunta que eu lhe coloco é dos impactos para as futuras gerações não comparáveis entre o endividamento estritamente necessário para financiar o investimento criteriosamente de Estado e no quadro de uma estratégia de planeamento e faseamento, com as rendas, por outro lado, que o Estado se compromete a pagar a 30 anos em contratos leoninos, com taxas de rentabilidade de 12%, 13% ou mais, e até retirando utilidade ou as tais externalidades positivas, como, por exemplo, criticando-se uma autoestrada onde passam carros e depois pondo portagens a ver se passam mais. Quer dizer, depois de se pôr portagens, passa para metade do tráfego e a utilidade dessa autoestrada reduz-se consideravelmente. Eu gostava de lhe perguntar se não é tudo igual no investimento, como não é tudo igual na dívida e no caráter intergeracional desse investimento. Gostava que pudesse abordar essa matéria. Aqui trata-se do modelo de contratação. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu termino com esta última questão mais curta de colocar sobre as opções estratégicas dos vários governos. Disse-nos há pouco que não lhe cabe avaliar, do ponto de vista macroeconómico, as opções político-partidárias
e, digamos assim, a separação por colunas, esquerda-direita, a propósito da polémica de há pouco, mas em termos mais amplos e mais gerais sobre as opções estratégicas dos governos nestas séries mais longas, digamos assim, se encontra diferenças qualitativamente essenciais entre governos de PS, PSD, CDS, PSD, maioria absoluta. Gostava de lhe perguntar se, em termos quantitativos e de número de PPPs, parece que é 20 para um lado, 4 para o outro, volume de negócios será outra coisa, mas em termos qualitativos e de opção estratégica, se tem visto grandes divisões e grandes divergências ao longo destes anos relativamente às PPPs. Sr. Deputado, com toda a franqueza, julgo que já deduziu isso, pode deduzir isso de coisas que já disse anteriormente. Eu não fiz essa análise, não o fiz nem com esse enfoque, nem no detalhe do normativo dos contratos e, portanto, não sei de todo responder. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor José Reis, há um problema que normalmente aparece nestas discussões sobre PPPs e não querendo generalizar de uma forma absoluta, o que as discussões têm trazido nesta matéria é uma concepção, uma consideração frequente de identificação dos problemas reais, concretos, do que tem sido a prática dos vários governos nas PPPs e que vem muito ao encontro daquilo que o Sr. Professor ainda agora tem estado também a identificar, a fragilização do Estado, a apropriação do interesse público perante os interesses dos grupos económicos, eventualmente a canibalização, como dizia há pouco, por parte dessa apropriação ao nível do poder económico e financeiro, a relação desigual do ponto de vista contratual e, portanto, essa desigualdade do poder negocial perante a contraparte dito parceiro privado e quando nós falamos da matriz de risco, das PPPs, da remuneração do risco, das taxas de rentabilidade acionista interna, as taxas internas de rentabilidade, que é muito difícil encontrar na economia, algo que se compare àquelas rendas garantidas que o Estado assume perante aquela rentabilidade garantida que o Estado oferece aos parceiros privados, e quase que se pode concluir que as PPPs boas são aquelas que ainda hão de vir. E, portanto, em tese, são boas, na prática não há nenhuma boa que tenha aparecido até agora. A próxima é que será boa, até do ponto de vista, que não é para aqui chamado em termos de discussão aprofundada da legislação e da base jurídica, digamos assim, que o Estado, da infraestrutura jurídica, como dizia há pouco o professor, em que o Estado já lá vai com uma década de decretos-leis, 2003, 2006, agora 2012, há sempre aquela euforia de agora é que nós estamos defendidos, agora é que o Estado está aqui à prova de bala para as negociações com os privados, e depois ainda nunca foi dessa vez, será sempre para a próxima. E quanto mais PPPs aparecem, mais nós vamos chegando à conclusão que em princípio são boas, estas é que foram más, e que, além disso, temos que começar a ponderar que elas sejam menos, porque já foram demais. Ora, salvo melhor opinião, não é possível passarmos para ter poucas, se partirmos do princípio que são muitas, sem que algumas acabem. Isto parece demasiado primarismo, mas às vezes temos que olhar para as argumentações que são colocadas e para as profissões de fé, de boas intenções, em que parece a ideia de que nós agora é que vamos fazer pouquinhas. As muitas foram as que já foram feitas. Agora é que vamos fazer poucas. Nós perguntamos-lhe, não lhe parece, Sr. Professor, que nesta altura, não só nesta altura da reunião, mas também nesta altura da avaliação
do estado económico do país e dos impactos para o país destas PPPs económico e financeiro, o impacto económico e financeiro destes negócios, que a solução será, de facto, optar por aquilo que se vai em que o Estado, de facto, se pode aperfeiçoar em termos técnicos, que é a tal administração direta do investimento público de qualidade que seja necessário. Ou seja, essa inversão, não no sentido de tentar aprimorar esta capacidade que nunca chega do Estado gerir e dirigir e conduzir os tais processos de negociação em PPPs. Mas se esta avaliação e esta análise é consequente e deve ser consequente, então está ou não na hora de fazermos uma viragem do ponto de vista estratégico do desenvolvimento territorial, de uma coesão territorial assente em investimento público de qualidade, em que, não pelos vistos por uma capacidade ou uma supremacia de gestão privada sobre a pública, porque o critério parece que não é esse, é o da disponibilidade financeira. E é o do financiamento imediato e mais fácil por via da PPP do que por via do investimento público direto. E assim, Sr. Professor, terminando a minha questão, eu gostava de lhe pedir ou de lhe convidar para esta reflexão. A consequência disto que temos estado a discutir não será, de facto, optarmos realmente por este modelo de contratação e de gestão do investimento público assente em análises não com vista à viabilização argumentativa da defesa da PPP, mas sim de olhar não como um objetivo, mas como um fim em si próprio, não como um instrumento ou um meio, mas como um fim em si próprio, o desenvolvimento e a coesão territorial. Muito obrigado.